enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Dependendo do que a gente anda falando no dia a dia, né, pode ser que Deus não esteja se agradando das nossas palavras, do que sai da nossa boca. Inclusive o próprio Jesus, ele diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, mas é o que sai da boca do homem, porque o que sai da boca do homem provém do coração, e do coração procedem os maus desígnios da vida, que é a imoralidade, a prostituição, adultérios, homicídios. E assim, ele deixou claro, irmão, que todos nós temos isso implantado dentro de nós. Cada um de nós temos dentro de nós um pouquinho de alguém que mata, um pouquinho de alguém que se prostitui, um pouquinho de alguém que idolatra. Quando o pastor Ribamar leu aí o versículo 17, que ele diz que esta é a sabedoria que vem do alto, primeiramente ela é pura. Então assim, o que vem do alto é puro, mas o que está aqui em nós não é puro. O que está na nossa carne não é pura. Então nós devemos procurar nos vigiar quando a gente for fazer qualquer obra para o Senhor, quando a gente for fazer qualquer coisa, nós devemos vigiar com toda a nossa força para que a gente erre cada vez menos, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e cresça cada vez mais em nossas vidas. Amém? Então a palavra do Senhor, ela está dizendo o seguinte, no versículo 1 do capítulo 3 de Tiago: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Esse negócio aqui de muitos de vós não querer ser mestre, significa que tem pessoas que ainda não são aptas, aleluia, para estar ensinando e já estar passando com a carruagem na frente dos bois, está entendendo? Então o que acontece? Então ele está dizendo, freia, porque se tu não tem certeza do que tu está falando, é melhor ficar calado, para depois tu não colher o que tu não deseja colher, aleluia. Aí ele diz mais assim, que se a gente tentar fazer alguma coisa, tomar cargo, se exaltar, aleluia, demonstrar que sabe alguma coisa, mas não sabemos de nada, a Bíblia diz que todo mundo que está em cargos elevados, eles serão cobrados com mais rigidez. Nós que estamos aqui ensinando, talvez, ou dando uma saudação, o Senhor está dizendo que cada palavra que a gente fala, cada comportamento nosso, nós vamos ter que prestar conta de tudo isso, mais do que as pessoas que ficam caladas o tempo todo. E aí vai dizer no versículo 2, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Agora eu pergunto, quem é que não tropeça no falar? Porque ele não está dizendo que pode ser que exista esse alguém. Pode ter pessoas que errem menos, mas que não tropecem, não existe. Só Jesus. O único que não tropeçou em palavras. Não é isso, pastor Ribamar? Só o Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que se alguém é perfeito no falar, certo? É capaz também de refrear todo o corpo. Ele está dizendo, meu irmão, se tu é uma pessoa que da tua boca procede só bênção, bênção, bênção o tempo todo, automaticamente seu corpo não vai lidar com as coisas negativas. Automaticamente você vai conseguir, aleluia, resistir às tentações, resistir àquilo que chacoalha em cada membro do seu corpo. Por quê? Porque se você doma a sua língua, as outras coisas ficam mais fáceis. Se você consegue colocar freio na boca dos cavalos, eles lhe obedecem. E aí você guia ele para onde você quiser. Puxa o cabeça para um lado, ele vai, puxa para o outro, ele vai. Mas a língua do homem, a Bíblia diz que ninguém consegue domar. Ninguém consegue, até hoje não. A Bíblia chega a dizer que as feras da terra, elas são domáveis. Os leões são domáveis, os elefantes
colocar ele nas cadeias, amarrar com corrente, consegue dominar. Mas a língua do ser humano, o gênero humano, até hoje ninguém conseguiu dominar. Então, o que Jesus está querendo nos propor com esta ideia? É que cada um, irmão, vigie pela sua própria conduta. Porque eu não vou conseguir dominar o seu comportamento, a sua maneira de falar. E isso daqui a gente opina, a palavra nos ensina que é cada um de nós que devemos procurar vigiar, se quebrantar, saber o que é que estamos falando no dia a dia. Tem pessoas que só se encontram para falar da vida dos outros. A vida do povo está na boca de algumas pessoas. Tudo que vai falar é da vida de A, da vida de B, da vida de C. Sabe, o profeta Isaías, quando ele ia profetizar, ele só profetizava contra a vida alheia. Por quê? Porque ainda não tinha sido revestido do poder de Deus. Quando ele é revestido do poder de Deus, aí agora ele vai falar dele mesmo, e ele diz: ai de mim, estou perdido, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu também tenho impuros lábios, os meus olhos viram o Rei da Glória. Meus queridos, lá em Provérbios, capítulo, deixa eu ver aqui, Provérbios capítulo 25, versículo 11, vai dizer o seguinte: com maçãs de ouro, em salvas de prata, boa é a palavra dita ao seu tempo. Às vezes a gente pode até falar coisas, sabe, interessantes, que não tenha pecado naquelas palavras, mas é necessário saber o tempo das coisas, como e quando falar essas coisas. Por quê? Com maçãs de ouro em salvas de prata. O que é a salva? A salva é um tipo de bandeja, mas a Bíblia está dizendo que a maçã é ouro e a salva é prata. O que é mais caro? É o ouro ou é a prata? Logicamente que é a prata, ou logicamente que é o ouro. Então a maçã aqui ela é vista como ouro, pastor, porque a maçã é o que nós vamos consumir, é o que nós vamos degustar. Então o mais importante não é a salva, o mais importante é aquilo que consumimos. Amém? Nós devemos consumir ouro, e a palavra de Deus é ouro. Então, com maçãs de ouro em salvas de prata, é coisas que combinam, é a palavra combinada, dita ao seu tempo. Aleluia, glória a Deus, amém? Pai do Senhor, varão, só benção, presbítero Jéssica, missionária de Silene, pode abrir Tiago capítulo 3, amém? Glória a Deus. Meus queridos, Jó capítulo 15, abre aí por gentileza, pastor Ribamar. Jó capítulo 15, versículo 6. Acusando Jó. Fala a verdade, Jó capítulo 15, versículo 6 é a palavra de Deus ou não? Sim. Sim ou não? E tudo que sai da boca de Deus é bom, é ou não é? É ou não é? Serve para edificação, serve para consolo e serve para correção. Então assim, é uma palavra de Deus, porém, ele faz usando a palavra de Deus para a pessoa errada na hora errada, porque ele começa a acusar Jó. Então, às vezes, irmão, se a gente não tiver cuidado, nós vamos lançar versículos para até mesmo atrapalhar a obra de Deus. Porque no final, pastor Ribamar, o senhor vai ver que Deus, ele não, aleluia, ele não aceita as palavras dos 3 amigos de Jó. Vocês não falaram que era reto diante do meu servo Jó. Então, se Jó capítulo 15 é a palavra de Deus, então significa que um homem de Deus chamado Elifaz está usando a palavra de Deus para a pessoa errada, na hora errada. E a gente temos que ter cuidado para nós não usar até mesmo as coisas de Deus para o que é errado. Satanás, lá em Mateus capítulo 4, abre aí por gentileza, irmã Márcia, Mateus capítulo 4, versículo 5, aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 5. Lê só o 5 que eu vou ler o 6. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se
prega algo que está escrito. Porque até mesmo, pastor, o inimigo usa a palavra de Deus para, sabe, para tentar ludibriar, para desviar, se possível, os escolhidos. Então nós devemos estar atentos em cada detalhe, por isso que é necessário vigiar, evitar de falar na hora errada, porque quando a gente fala, se tem uma coisa que Deus deixou aqui na terra para nós acreditar, foi a sua palavra, nada mais. A sua palavra. Ele não deixou aqui embaixo aqui anjos do céu, não deixou aqui coisas do céu aqui para a gente ver. Ele deixou somente a sua palavra. Significa que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então Ele quer que aqueles que são seus filhos também sejam homens e mulheres que saibam o que estão falando. Homens e mulheres que tenham palavra. Antes de fazer um compromisso com alguém, reflita se tu vai conseguir cumprir aquele compromisso. Não fica dizendo que vai fazer uma coisa e depois deixar a pessoa lá esperando, chupando o dedo, aleluia. Porque na verdade, nós não devemos fazer isso, porque a gente acaba entristecendo o nosso próximo, que também é uma obra das mãos de Deus. Então o inimigo, ele usa a palavra de Deus. Um dia, eu já falei isso daqui, vou falar novamente. Eu tive uma visão de um demônio com as unhas grandes, em forma de um gafanhoto sentado numa cadeira de balanço. E ele balançava, ele pegava a Bíblia para ler, eu via as unhonas dele, sabe? Os olhos dele, negro, preto. Eu falei, Deus, o que é aquilo? Ele falou, meu filho, aquilo ali é o demônio que usa alguns pregadores para meditar na próxima mensagem da mentira do culto da noite. Para tentar enganar as pessoas daquilo que eles vão pregar. Por quê? Porque são movidos do que a irmã leu aqui, de inveja, de facção, porque existe a facção evangélica também, né, pastor? Se a Bíblia está dizendo, existe isso. Não tenha entre vós espírito faccioso, né? O que é o espírito faccioso? Aquelas pessoas que, sabe, elas fazem parte de uma quadrilha dentro da igreja, que na verdade o que é que acontece? Elas têm que predominar, senão não tem jeito, né, pastor? Você é experiente, você já viveu isso daí, você sabe o que é isso, né? Então, isso é espírito faccioso, pessoas que é tomada por esse sentimento de que elas têm que estar sempre por cima. Mas não é por cima porque Deus está exaltando, é por cima por causa da ganância, do desejo, aleluia, obstinado de ser visto ou reconhecido. Eu vou pedir aqui para o diácono Géser abrir aí, em Tiago capítulo 3, versículo 4, diácono Géser, por gentileza. E a irmã Kate, Tiago 3, versículo 5. E ele é batido de rijos ventos é fortes ventos. E esse navio que ele é batido por rijos ventos, ainda assim, um pequeno leme consegue guiar ele conforme o desejo de quem está na direção, conforme o desejo do timoneiro. Para onde o timoneiro quiser guiar ele, se para lá ou para cá, ele é que sabe para onde é que ele vai virar. Ele está dizendo, irmão, Deus te fez com poder de controle. Deus te designou para tu se controlar, para tu saber onde é que tu está indo. Tu só vai contra as pedras se tu quiser. Tu só vai se arrebentar no barranco se tu não der ouvido à voz de Deus. Porque tu tem direção, tu tem porto para chegar. O porto seguro que a Bíblia chama é Jesus. Então assim, você tem um lugar para chegar. Ele te fez e te designou para tu ser salvo, para mim ser salvo. Mas às vezes eu não quero ir para o lugar certo. Eu acabo virando o volante da minha embarcação porque eu prefiro, aleluia, igual Jonas. A Bíblia diz que era para ele ir para Nínive e ele vai para onde? Para Jope, irmão. Então se era para Jope que Deus queria que Jonas fosse? Não. É Jope, é isso mesmo, irmão? Me corrige. Tá, perdão. Obrigado, viu? Por isso que é necessário. Você precisa balançar a cabeça e falar, pastor, está errado.
É Tarsis, pode falar, estou aqui também para aprender e também para rememorizar aquilo que a gente esquece também. Então assim, mas para onde é que Deus queria que ele fosse? Não era Nínive, pastor? Só que aí o que acontece? Ele compra uma passagem e vai para Tarsis. Então assim, às vezes acontece isso conosco. Deus está dizendo, eu te quero assim. Eu quero que tu anda dessa forma. E tu diz assim, não, eu vou é para cá. Eu vou é assim. Eu ando é desse jeito. Aleluia. Então assim, por que, irmão? Porque alguma coisa está fora do padrão de Deus. Então, se a gente quiser algo da parte de Deus, nós vamos ter que ouvi-lo em tudo, não só em partes. Quando a Bíblia diz que Deus fala, Eliseu vai falar para Naamã, dar 7 mergulhos no Rio Jordão, então tem que ser os 7 mergulhos. Não pode ser 6, não pode ser 5, não pode ser 4, nem 3, nem 2, nem 1. Tem que ser os 7. Nós sabemos que o número 7 é o número da perfeição. Ele está dizendo, irmão, segue o conselho do profeta perfeitamente. Porque tem pessoas que você dá o conselho perfeitamente e aí elas conseguem curar a canela, aí já dizem, tá bom, já dá para jogar a bola. Aí dá outro mergulho, pastor, dá o segundo mergulho, consegue curar a coxa, já tá bom, já dá para mostrar, dá para desfilar na praça. Aí dá outro mergulho, consegue curar o antebraço, deu o terceiro, deu o quarto, consegue curar até o rosto. Só que ainda tem lepra lá, porque não deu 7. Ainda não deu os mergulhos, não atendeu o conselho perfeitamente. Não é todo mundo que bate no peito e diz, eu sou profeta. Mas quando Deus levanta alguém, irmão, para te ajudar espiritualmente, sabe, que não tem embaraço, você já viu a vida, como é que é, defeito todo mundo tem. A Bíblia diz que Eliseu, ele morreu de uma doença. Então o que acontece? Então significa que o profeta não era perfeito. E quando ele amaldiçoa aqueles jovens que 2 ursas vêm ao encontro deles e devora 42 daqueles jovens. E quando Elias manda descer fogo do céu para consumir os capitães e seus 50. Se fosse Jesus no lugar deles, Jesus tinha perdoado os capitães, Jesus não teria amaldiçoado aqueles jovens. Porque quando os discípulos vão pregar em Samaria e os samaritanos não ouvem a palavra, os discípulos falam, mestre, o que é que a gente faça com Elias? Manda descer fogo do céu? João falando. Aí Jesus, não sabem de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. Se fosse Jesus no lugar de Davi, não tinha matado o gigante com uma pedrada. É interessante, né, pastor? Tinha se entregado e dizer, gigante, pode matar, já nem foi para morrer mesmo. Certo? Então assim, meus irmãos, a gente temos que entender que o próprio Jesus disse que os que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Quando ele fala ladrões e salteadores, é porque na verdade eles estavam ali naquela situação não por amor, mas é porque alguma coisa inflamava eles, que eles se sentiam obrigados para poder fazer a vontade de Deus. Quantas vezes Moisés questionou e disse, eu não vou, manda outro, eu não sei falar, eu sou pesado de boca, manda aquele que o Senhor tem que mandar, menos eu. Porque não é assim que a gente faz? Porque o pecado está em nós, agora em Jesus não está, irmão. Jesus, ele é o perfeito. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o prumo. Por que o prumo? Porque a parede somos nós, e a parede tem que ficar na medida certa do prumo. Amém? A medida certa do prumo. Quando Deus falou que ia destruir Jacó, o profeta Amós se levanta e fala, Deus, não faz isso porque Jacó é pequeno. Aí Deus se arrepende, fala, tá bom, meu filho, não vou destruir, por amor a Jacó não vou destruir. Aí depois Deus vai e resolve destruir de novo, o profeta intercede de novo, Deus tem pena de Jacó, Jacó é pequeno. Aí Deus fala, tá bom, meu filho, não vou destruir. Só que depois Deus colocou um prumo e o profeta não pôde falar mais nada. Porque o prumo é Jesus, e aí, meu irmão, se você passa da medida de Jesus, não tem intercessão de profeta, não tem intercessão de pastor, não tem intercessão de ninguém.
Não tem ninguém. Jesus é a medida. Você tem que passar por ele, você tem que ser comparado, aleluia, a todo instante, se medir como ele era e viver como ele viveu, se comportar como ele se comportou. Aleluia. Quem foi que eu pedi para ler, irmã Kate? Pode ler, irmã Kate, por gentileza. Versículo. Você quer falar alguma coisa aí, irmãos? Alguém quer falar alguma coisa sobre o que quer acrescentar ao estudo? Né? Assim também a língua, pequeno órgão, olha só, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha, põe em brasas, tão grande selva. A língua ela serve também para concorrer, tá, irmão? O que é concorrer? Por exemplo, eu estou aqui, eu e o pastor Ribamar. Aí nós estamos aqui na igreja, eu prego de um jeito, ele prega do outro, aí começa o povo a concorrer. Eu prefiro a pregação do pastor Ribamar. Aí eu prefiro os ensinamentos do pastor Cício. Está botando concorrência também entre os homens de Deus. A Bíblia está dizendo, uma pequena fagulha destrói uma grande selva. Certo? Então o que acontece? Os judeus querendo botar concorrência entre Jesus e João Batista. Porque um veio preparar o caminho do outro, um veio para auxiliar o outro, um veio para concorrer com o outro. O pastor Ribamar não está aqui para concorrer comigo, nós estamos aqui um para auxiliar o outro. O presbítero Gés, da mesma forma, os irmãos também, irmão Rodrigo, cada um de nós. Só que o que a língua faz as pessoas serem tentadas a fazer? Chegar em Jesus e falar assim, mestre, teu ministério não está com nada não, tem um tal de João Batista aí que é o cara. Tal de João Batista está batizando a Judéia toda, tipo para ver o que Jesus ia sentir. Aí Jesus fala bem assim, ó, dos nascidos de mulher, não tem nenhum maior do que João. Amém? Então Jesus vai exaltar mais ainda. Se eles já estão exaltando, Jesus vai exaltar mais ainda. Dos nascidos de mulher. Aí eles, não contentes, não satisfeitos, foram em João. E falaram, João, seu ministériozinho aí está fraco, está devagar. Tem um tal de Jesus ali, ó, que está ressuscitando, é morto, está curando o leproso. O teu ministério não está com nada não, João. Aí João fala bem assim, ó, importa que ele cresça. E eu diminua. Então assim, se a gente não domar a nossa língua, a gente faz os pastores sentir invejas uns dos outros, ciúmes uns dos outros, os pregadores se sentirem mal quando encosta outro pregador perto dele, os cantores da mesma forma. Por quê? Por causa da língua. Aleluia, por causa daquilo que a gente não vigia e sai falando. Eu prefiro Abílio Santana, eu prefiro Elson de Assis. Eu não prefiro ninguém, mas eu prefiro todos eles juntos, porque todos eles juntos cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Só que porém, aquele que eu sei que para mim é o preferido, eu guardo para mim. Se você tem algum preferido, não precisa abrir a boca. Porque você não sabe o que o irmão do lado vai sentir, como ele vai reagir. Aleluia. Mas eu guardo no meu coração, né, pastor? É assim mais ou menos? A gente sabe quem mais ensina com coerência e quem ensina menos com coerência. Mas o que acontece? A gente não vai abrir a nossa boca, porque senão a gente pode entristecer alguém, irmão. Aleluia. Então é isso que a palavra do Senhor também está querendo nos ensinar. Eu acredito nisso. Amém? A esposa do pastor Ribamar, a diaconisa Maria, lê aí Tiago 3, versículo 6. Olha só, ora, a língua é fogo. A língua é o quê? Fogo. É fogo. Nem parece, né? Parece que tem água dentro dela, né? Mas é ao contrário, a gente está dizendo que é fogo. Tu vê água, mas Deus está vendo fogo. Então o que acontece? A língua está situada entre os membros do nosso corpo. Então assim, não se engane, viu, irmão? A língua ela está situada entre os membros do nosso corpo. Do nosso corpo. E contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. A filha do pastor Ribamar lê aí Gênesis 3:1. Para botar em declínio toda a existência humana. É o que a irmã acabou de ler. Ela acaba com a carreira da humanidade. Foi lá no começo do Éden que a língua de uma serpente, ela trabalhou
aleluia, e trabalhou no ouvido de Eva, e naquele momento ali ela estava ganhando êxito para acabar com a carreira humana, com a existência humana. Então assim, eu acredito que a partir de hoje nós vamos ter que vigiar mais, meus irmãos. Eu sei que a gente sempre vira e mexe, está falando coisas, a gente sempre às vezes nas nossas rodas, nos nossos assentos, nos nossos encontros, é difícil o nome de alguém não aparecer, e às vezes até de maneira errônea, mas nós devemos, sabe, vigiar. A Bíblia diz que quando Deus fala para Labão, quando Labão vai encontrar atrás de Jacó, Deus fala para ele: Labão, não fala para o meu servo Jacó nem bem e nem mal. Agora, por que não é para falar nem bem nem mal? Essa ocasião do Labão aqui significa o seguinte: por quê? Porque tu está com raiva de Jacó. Se tu falar mal, eu não vou gostar de tu falar mal para Jacó. E se tu falar bem, vai ser engano, porque teu coração não está bem com ele. Então fica calado. Não é verdade, pastor? Verdade. Então assim, você sabe que vai tentar falar alguma coisa boa para o seu irmão, mas o teu coração está com engano, cala a boca. Melhor não falar. Melhor não falar, porque Deus vai ver que você está com engano. Rapaz, minha irmã, tudo bem? Ô irmã, a senhora é uma bênção, mas no coração está dizendo: é uma maldita. É melhor não falar nada. É melhor orar e dizer: Deus, tira essa mágoa. Eu estou com a raiva dessa irmã. Oh Deus, arranca isso de mim, eu não posso viver isso. É assim, irmão, a gente tem que assumir. E orar e pedir perdão para Deus no profundo, para quando a gente for dirigir com a imagem e semelhança de Deus, que é o nosso próximo, ser reto. Tem pessoas que não conseguem olhar nos olhos do outro. Eu digo assim, tem momentos que eu estou tão em luta que eu não consigo olhar no olho de algumas pessoas porque eu estou em luta. Mas eu tenho pessoas que não conseguem olhar nos olhos porque realmente não vai com a cara da pessoa. Você já percebeu que quando a gente está em luta, a gente não vê ninguém, né, pastor? Não quer que ninguém olhe para a tua cara para a pessoa não ver na biloca do teu olho que você está passando luta. Isso é uma luta à parte. Mas existe aquela situação da pessoa não querer olhar na cara da outra pessoa porque realmente não gosta da pessoa. A Bíblia diz o seguinte, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Este é o desejo de Deus, porque Ele quer que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Repita comigo: Deus quer. Deus quer Que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Pronto, a predestinação acaba nesse versículo. Porque se ele quisesse que só alguns fossem salvos, não estaria escrito que ele quer que todo homem seja salvo. E ele chega o que? Ao pleno conhecimento da verdade. Ao pleno conhecimento de quê? da verdade. Porque ao pleno conhecimento da verdade. Olha o desejo de Deus, irmão. Ele quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Para quê? Para nós parar de fazer julgamentos incorretos. Julgamento de coisas de forma precipitada. Eu vou dar um exemplo. Quantas pessoas viu uma pessoa pela primeira vez e diz: isto, eu fui com a cara dessa pessoa. Só que aí o tempo passa, e aí acontecem as reuniões, ele não toma café com o outro. Ah, pai, eu não sabia que era um cara gente boa. A primeira vez que eu me vi, eu não fui com a tua cara não, agora tô vendo que você é uma boa. Se engana. Não é assim? E quantas vezes que disse pela primeira vez: isso, fui com a cara dessa pessoa, fui com a cara desse irmão, com a cara desse irmão, e depois vive em pé de guerra. Não é verdade? Então assim, é isso que Deus está dizendo, irmãos. Eu quero que vocês cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Conheça as coisas primeiro, conheça de fato, para depois tu fazer um julgamento correto na sua mente, a respeito de algo, a respeito de alguém. Não julga uma pessoa só por um detalhe de um dia. Não julga uma pessoa por uma falha de uma semana. Perdoa e vai, deixa o negócio acontecer. Deixa que depois o mal por si se destrói. Eu não preciso, aleluia,
ser compactuador com a morte dos malfeitores. Eles mesmos vão se destruir. Então você viu que a serpente ela usou a língua para persuadir Eva. Eu vou pedir aqui que alguém abra em Provérbios 18, versículo 21. Quando faltar 5 minutos aí me avisa. Provérbios 18, 21. Qualquer um que quiser ler. E a missionária de Bicilene abre aí em Tiago 1,19. Pode ler quem achou o Provérbio 18. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem dela se utiliza comerá dos seus frutos. O que bem dela se utiliza, aquele que faz um belo uso da língua, comerá dos frutos. Existem frutos bons e frutos ruins. Existem frutos. A Bíblia diz que existe 2 cestos de figos, os figos bons e os ruins, de tão ruins que são, que não se pode comer. Então o que acontece? Como é que nós estamos usando a nossa língua, irmãos? A respeito das pessoas, seja em qualquer classe, classe familiar, classe social, vizinhança, igreja. Eu estou falando isso de uma forma geral porque o Evangelho não é só igreja. O Evangelho é a sua vida inteira. O seu dia a dia, a sua conduta. Como é que tem sido lá no trabalho? Como é que tem sido na sua casa? Você xinga seu marido, você xinga sua mulher, xinga os filhos. Como é que é esse negócio mesmo aí? Ensina palavras torpes. A Bíblia diz que não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, se você se utiliza disso, o que acontece? Automaticamente você está confessando a morte. Porque Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então o que acontece? Com a boca eu só tenho 2 opções: ou eu confesso vida, ou eu confesso a morte. E aí uma pessoa que diz que é de Cristo, ela tem que saber o que sai da boca dela. Uma pessoa que se diz que é cristão, que é irmão, que é homem de Deus, que é mulher de Deus, ela tem que saber o que está saindo da boca dela. Eu tinha uma mania de quando eu fui vir de São Paulo, os paulistas xingam muito palavrão. Eu cheguei na Bahia, eu falava cada palavrão, eita. Aí teve um senhor de idade, cabelo branco, e ele me deu uma repreendida, falou: esse filho de Dona Francisca tem uma boca porca. Eu olhei para aquele velho, naquele dia eu tomei vergonha na cara, eu nunca mais aquele nome saiu da minha boca, irmão. Parece que foi Deus que usou ele ali, sabe, pastor? Porque aquela palavra parece que estava, sabe, me levando para o abismo. Então o que acontece? Então eu acredito que o Senhor não se agrada, são palavras que incomodam. Às vezes você não sabe, mas a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 12, versículo 37, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Às vezes a pessoa não é condenada porque ainda está preso em algum tabagismo. Às vezes a pessoa não é condenada porque às vezes está presa em um alcoolismo. Aleluia! Mas a Bíblia diz que pelas palavras você pode ser justificado, ou pelas palavras você pode ser condenado. Eu não estou falando que beber e fumar está correto, não. Não está correto. Só que, porém, o que acontece? Existe ainda a boca para dar esse escape, para que você diga o porquê que você ainda bebe, porquê que você ainda fuma. Para que os entendidos, aqueles que buscam a Deus, possa te compreender e possa acrescentar as orações em prol da sua vida. E te aconselhar uma forma de como você ir largando os vícios. Porque a Bíblia diz também que os viciados
não herdarão o reino do céu. Meus queridos, a pessoa diz: ah, pastor, mas eu só bebo no final de semana. Ah, pastor, não sou viciado, não. Pronto, está aí um motivo bom para largar de uma vez. Já que não é viciado, o melhor motivo. Eu fui na igreja de um pastor e pediu para me orar pela candidata a prefeita. Eu não gostei, falei: pastor, não. Aí ela só recebeu a oração e foi embora. Eu pensei que ia assistir o culto e ouvir a palavra. Quer dizer, que vim aqui para ser beneficiado. Sai daqui a pouco está lá no centro de Macumba, pedindo outra bênção de lá do Orixá. Está entendendo? Então assim, aí eu falei uma palavra lá que talvez o pastor não gostou, aí o pastor, na hora que terminou o culto, eu terminei de pregar, ele pegou o microfone. Eu até falei: pastor, desculpa, perdão, eu não gosto de falar essas coisas, mas também eu não gostei que você me usou para abençoar, está entendendo? Porque a gente entende, pastor, que nem tudo que a gente está abençoando, Deus está abençoando. Quando Isaac queria abençoar um dos seus filhos, ele queria abençoar Esaú. Diga comigo, Esaú. Mas a falta de visão fez ele abençoar Jacó. Às vezes a gente acaba, aleluia, usando as coisas santas naquilo que Deus não mandou. E aquilo que Deus mandou, a gente se omite e não usa. Aí o pastor pegou o microfone e falou: eu tenho não sei quantas igrejas, e pode perguntar se tem pelo menos um tijolo de algum político lá. Eu falei: pronto, pastor. O melhor motivo agora é para o senhor nem aceitar mais político da sua igreja, já que você não precisa deles para nada. Para que o senhor está querendo fazer campanha? Nada contra, irmão, a pessoa trabalhar na política, fazer as suas campanhas, mas eu já falei para vocês que o reino de Deus é semelhante a um fermento que uma mulher coloca em 3 medidas de massa, até tudo ficar levidado. Eu não sou proibido de ser político, mas eu tenho que equilibrar a política com a minha vida com Cristo, e não posso querer tirar da igreja e investir na política. Agora, a igreja de Cristo, o reino de Deus, é para qualquer um que quiser se prontificar para doar, seja prostituta, gay, que quiser dar, dê. Se Deus vai receber, é com Deus e eles. Agora, nós tirar do evangelho para poder investir lá, aí é diferente. Sabe, irmãos? Por quê? Porque às vezes eu estou fazendo aquilo não para o crescimento do evangelho, mas para o crescimento de um sistema da minha igreja. Eu quero que a minha igreja fique bonita, por isso vou me aliar com fulano e tal. É proibido? Não. Mas assuma que é para isso. Não fala que é para o evangelho, não. Porque o evangelho não depende de nada, não. A prioridade da igreja não é matar a fome dos pobres. A prioridade da igreja é anunciar o reino de Deus, conversão de almas e salvação de vidas. Quando Jesus vai multiplicar os pães ali, no meio daquela multidão, ele multiplica pães apenas para quem está dando ouvido à sua palavra, irmão. Ele não pega assim e diz bem assim: agora eu pego esse cesto aqui, vai lá, leva para fulano. Não, é para quem estava ali ouvindo a sua palavra. Quando a gente vai pregar para os moradores de rua, leva pão. O morador de rua fala: pastor, me arruma um aí para me levar para o nosso pai. Eu falo: deixa eu ir lá onde seu pai está. Porque o objetivo da entrega do pão é fazer com que ele ouça a mensagem. Ou então traz o teu pai até aqui. E aí ele chegando, porque por isso que Jesus multiplicou pão para aquela multidão. Porque aquela multidão estava com ele, dando ouvido à sua. É isso, queridos. Porque o objetivo do reino de Deus não é alimentar pobre de pão que perece. O próprio Jesus fala na sua palavra. Eu quero que você seja alimentado com pão que permanece para sempre, para a eternidade. Então, meus irmãos, o que acontece? Então, o objetivo do evangelho é esse. Eu pedi para alguém ler mais alguma coisa aí. Foi quem que eu pedi para ler? A missionária disse ler. Meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. O que é pronto para ouvir? Pronto para ouvir, irmão, é que você, sabe, às vezes vai ouvir até o que você não quer ouvir. Mas você está pronto para ouvir. É isso ou não é, pastor? Você está pronto para ouvir. A Bíblia diz que o Davi, ele vai dizer no Salmo 23, refrigera a minha alma. O que é refrigerar a alma?
Você já viu, quem já tirou aqui conhece armas refrigeradas. Para quê? Para quanto mais tiro ela dá, ela não esquenta e nem racha o cano por onde saem as munições. Para isso que serve a refrigeração. A ventoinha do carro é para poder refrigerar o motor. Então quando Davi fala refrigera minha alma, porque em minha volta tem muita gente falando coisas indevidas, e eu quero estar refrigerado para nem esquentar e nem rachar. Então todo mundo esteja pronto para ouvir. Às vezes é no seu trabalho, Jéssica, alguém vai falar algumas coisas, que se você não estiver pronto, aleluia, o seu coração vai balançar. É verdade ou não é? Na sua casa, irmã Márcia, alguém pode falar alguma coisa, que se a senhora não estiver pronta para ouvir aquilo, aleluia, a senhora pode acabar pecando quando for reagir. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Olha só que palavra, tardio. O que significa a palavra tardio? Não tenho pressa de falar. Não tenho pressa de responder. Quando os escribas e fariseus foram acusar a mulher de adultério perante Jesus, o que ele fez? Baixou a cabeça, ó, sem pressa nenhuma para responder. Ele foi analisar, né, pastor, o que queria dizer, qual seria a resposta. Provavelmente abaixou a cabeça para orar. Deus me dá aqui a sabedoria, porque eu não posso falar qualquer coisa, eu não posso falar algo aqui que comprometa o teu reino. Da minha boca não pode sair a mentira, da minha boca não pode sair o engano, então eu vou refrear as minhas palavras, aleluia, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nossas vidas, amém, irmãos? Quem está compreendendo, eu sei que às vezes tem dia que está difícil para a gente ensinar, mas vai dando glória aí, que Jesus vai operando de milagre, amém? Tardio para... Mas tem casos também que a pessoa sabe até a resposta na hora de dar, mas não usa as palavras corretas. Então, é bom pensar nisso. Pronto, está vendo? É isso aí, ó. Sabe a resposta? É igual eu falo para você. Às vezes Deus dá tanta revelação, né, pastor? A gente ora, busca, medita na palavra, e Deus vai dando as revelações. O que significa? Só que como a gente não tem essas palavras organizadas para ensinar, às vezes a gente não prega. A gente evita aquela pregação e vai treinando ali e tal, no monte, no quarto, no estudo, no vídeo, para depois chegar diante da igreja e pregar aquela mensagem. Porque às vezes as palavras elas vêm e a gente não consegue organizar. Então às vezes você não souber como expressar, por exemplo, existe aquele homem lá que foi Jefité, não sei, que a Bíblia vai dizer que estava tendo uma guerra entre os efraimitas e outro povo, e alguém teria que saber falar Sibolete. Se falasse Shibolete é porque não era daquela tribo, morreria. Então assim, às vezes, você tem que falar uma palavra e acaba errando na palavra e complica mais as coisas. Então é melhor ficar calado mesmo, né? Então por quê? Porque você pode acabar estragando mais ainda, certo? Eu aconselho aí, às vezes, quando tem contenda no lar, no casamento, alguma coisa, né? Dependendo do lado que tiver mais exaltado, querendo contenda, brigar, aquele que está mesmo na razão ali, ou aquela que está mesmo com a razão, sai ali, fica em silêncio, que o furor vai passar, e aí depois pode chamar para uma conversa, para um diálogo, pedir que... Existem momentos que fica difícil até de pedir perdão. Não dá nem, né, pastor? Não dá nem para no momento ali amenizar, me perdoa. Por quê? Porque é muito fácil a gente ferir também as pessoas e depois querer que elas nos perdoem de qualquer jeito. Tá? Essa palavra, eu estou dando os olhos aí só para dar uma relaxada. Fica, eu estou batendo água. Essa palavra que o senhor está comentando aí e leu aqui, todo homem pois seja pronto para ouvir. Essa semana eu estava no carro sozinho no meu trabalho e eu lembrei que meu padrasto para responder alguém levava 3 dias primeiro. Ele ouvia primeiro, ver o que ele ia responder, né? E eu estava comentando isso para Deus, falando assim, o senhor fica assim igual meu padrasto. Esperar, ouvir
primeiro para ouvir para depois falar. Não é que dali a pouco o próprio já estava brigando comigo, porque eu comecei, o Espírito Santo começou a colocar em mim pessoas que às vezes falavam uma coisa para mim e eu ao mesmo tempo não sabia usar esse aqui, ó, tardio para falar. Eu estava falando para mim mesmo, respondendo o que as pessoas às vezes falavam para mim. E ao mesmo tempo eu mirei, eu comecei a irar. Sozinho na minha hora. Tardio para falar, você não está conseguindo, mas o irá ainda não. E essa é a palavra certa. A gente às vezes evita muita confusão quando cala, né? Isso. Demora a responder. E o pior, demorar a responder, evita a gente se irar, né? Olha só que forte isso aqui, ó. Você viu que é um conjunto, como maçãs de ouro em salva de prata. É tudo organizado com Deus. Quando a Bíblia diz assim, fazer tudo com ordem e decência, é você saber o que é prioridade no reino de Deus, tá? As prioridades das coisas. Ordem e decência é isso, é saber priorizar. Não adianta eu pegar, botar a minha cabeça lá no pé. A cabeça tem que ser no pescoço, irmão. E nem a mão, né, na cintura. A mão tem que ser no antebraço. Então as coisas é organizada. Cada item no seu lugar. Então assim, tardio para falar e tardio para se irar, significa que quando o camarada se cala, vai vir a ira ainda. Vai vir a vontade de se irar. É ou não é? A pessoa se calou, mas lá dentro dela fica assim, ó, eu vou brigar. Eu vou brigar. Eu vou brigar. Fica assim ou não fica? Então assim, a Bíblia é quem inspirou o apóstolo, quem inspirou esses escritores da Bíblia é o próprio Deus, irmão. Então essas pessoas, elas estavam sabendo que estavam, ela talvez nem sabia. A Bíblia foi escrita aleatória, mas se você olhar, irmão, tudo se combina. Tudo se combina. Não é verdade? Tudo se combina. Então é dessa forma, queridos, é isso mesmo. Irmã Elisete, lê aí Mateus capítulo 12, 4. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Está entendendo? Então assim, às vezes a gente tem até umas palavras boas, não trata o irmão com xingamento, mas Deus está dizendo, não, o coração de vocês está mal, cara. Vocês têm que buscar mais. Para aquilo que vocês falar, ter coerência com o interior de vocês. Ter coerência, você não é educado, né? Sabe falar umas palavras bonitas quando vai chegar diante de pessoas, né? Oh, meu querido, oh, fulano e tal. O senhor e tal, só que nós estamos numa guerra terrível dentro de nós. Tudo bem que nós não devemos destratar as pessoas por culpa das nossas guerras cotidianas, nossas lutas diárias. Mas porém, é isso que Deus está dizendo. Vocês são maus e agora está querendo dar de bonzinho. Vocês são maus a semana inteira e depois quer falar coisas boas. Como podeis vós dizer coisas boas sendo mal? Jesus ele reprovava aqui, certo? A forma com que essas pessoas falavam. Para ensinar, talvez até para pregar a palavra. Aí ele dizia assim, ó, porque a boca fala do que está cheio o coração. Não adianta, irmão. O diabo não vem com chifre e rabo. Ele não vem com a capa preta. Ele vai vir bonito. Talvez com um chapéuzão de ouro na cara, em volta de ouro na cabeça. Então o Senhor ele nos compara ao diabo também. Ele diria assim, ó, vocês sabem disfarçar perfeitamente o que está no coração. Sabem camuflar para que ninguém venha perceber a maldade. É assim, não é? Ninguém que está com raiva de alguém que quer tentar se passar por bom, vai querer estragar logo ali no começo. Então o diabo, se ele quer enganar, o nome dele é enganador, então ele vai vir disfarçadamente. Ele vai vir camuflado. Na verdade, o 7-1, ele nunca vai dizer que ele é o 7-1. Ele vai tentar entrar na tua vida, dizer que é um bom comerciante, que tem tantas empresas, e não sei o que. É assim, não é? É assim, não é? Também para dizer que é o 7-2. Ele não vai dizer que é o 7-2. Ele vai dizer que é o 7-2, não que é o 7-1. Então, assim, ele vai tentar lhe ludibriar. Então, assim, o Senhor também nos vê, irmãos. Quando a gente verdadeiramente nós somos transparentes em tudo. Deus não gosta de coisa oculta. A Bíblia chama o Espírito Santo de água viva. A água é coisa transparente.
Chama o Espírito Santo de vento impetuoso. Sabe por quê? Porque o vento ninguém vê, está entendendo? Ele passa aqui, você sente ele, mas ele não esconde de você o que foi feito para os teus olhos ver. Ele não tampa as coisas, ele esclarece as coisas. Então o Senhor não gosta de coisa oculta no meio do seu povo. A Bíblia diz que o tal do Acã, Deus falou, vocês vão guerrear contra a cidade de Ai, viu? E vigia, toque fogo em tudo que tiver na cidade, desde crianças até os animais. Eu nunca vi um detalhe na vida que o diabo matando alguém na Bíblia. Nunca vi dizer, e o diabo matou fulano. Porque hoje em dia nós crentes vivemos dizendo, o diabo ceifou A, o diabo ceifou B. Não existe na Bíblia. Agora a Bíblia está cheia de Deus matou um, matou dois, matou três, matou quatro. E é o único que mata e não vai preso. É o único que mata e não é processado. Quem processa Deus? Hã? Fala aí. Ninguém, né, pastor? Então o que acontece? O tal do Acã vai lá e pega uma capa babilônica. E ele vai e pega aquela capa porque aquela capa lhe interessava. E ele esconde aquela capa, irmão. E aí o povo vai para a guerra e o povo perde a guerra. Você sabia que muitas vezes tem casamentos perdendo as batalhas por causa de apenas uma pessoa? Tem famílias perdendo a batalha por causa de alguma pessoa que pratica atos que Deus não se agrada e Deus acaba batendo a nação inteira por conta de apenas uma pessoa. Nós estamos na igreja, por que é necessário pregar a verdade? Porque quando, aleluia, alguém pensar em fazer algo errado, você já ouviu a verdade antes para pensar quais serão as consequências. Quando você for pensar em pecar, irmão, pensa em quem está em tua volta, pensa no teu irmão, pensa na tua irmã, pensa na tua mulher, pensa no teu marido, pensa nos seus filhos, pensa nos pastores, pensa nos membros. Por quê? Porque nós sabemos que quando nós vivemos em conjunto, em congregação e em família, nós dependemos, aleluia, de vivermos em comunhão. E como é ter comunhão à luz com treva, irmão? Não existe. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que se o teu braço direito, o teu olho direito, a tua mão direita, o teu pé direito te faz tropeçar, arranca. Nós sabemos que braço, perna, olho são membros do corpo. E às vezes é obrigado a gente amputar alguém da própria família para poder não viver em trevas. Às vezes é obrigado a gente fechar a porta para pessoas da nossa própria família, para que o Espírito Santo não saia da nossa casa. Aleluia, Jesus. O teu nome é grande. Tem discernimento do que Deus está falando na sua palavra. Então ele vai continuar dizendo aqui, ó, o homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau tira do mau tesouro coisas más. Digo-vos que é de toda palavra frívola que proferirem os homens dela onde dá conta no dia do juízo. A palavra frívola é uma palavra ociosa, é uma palavra vadia, uma palavra vagabunda. A palavra frívola significa palavras à toa, que não era para ser dita, e você acaba abrindo a boca e falando. Aí Deus está dizendo, você vai ter que dar conta do que isso quis dizer, em que isso edificou, em que isso daqui ajudou. Quando a gente abre a nossa boca, aleluia, para desagradar a Deus, só para poder, aleluia, tentar tocar a atenção de alguém. Às vezes em casa tem familiar que provoca outro familiar de propósito. Fala, basta eu falar uma palavrinha que eu já sei que eu já vou mexer com ele agora. Sei que eu vou mexer com ela agora. O diabo perturbando. Aí Deus fala assim, olha, o juízo vai te esperar. O juízo te aguarda. Aleluia.
Ele diz, porque pelas tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Olha só que tremendo isso aqui. A Bíblia está dizendo que pelas nossas palavras somos justificados ou condenados. Então eu tenho que ter cuidado com o que eu estou falando. Eu tenho que ter cuidado sobre o que eu estou falando. Aleluia. Deus de poder e de glória. Aleluia, Jesus. E é se quebrantando, não é fácil, irmão, não é fácil. Mas nós temos que, buscar Deus em oração, se quebrantar. Se você sabe que você tem um vício, se você sabe que você tem um defeito, um pecado, irmão, não aceite esse pecado, vai chorar na presença de Deus, vai clamar e dizer, Deus, eu prefiro morrer do que viver assim. Vai chorar, vai clamar, seja qual pecado for. Aleluia. Vai chorar, não aceita não. Porque a Bíblia diz que se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você é livre. Quando Ele te liberta de algo, irmão, acabou. Nem você querendo se prender, você não consegue. Mas é muito fácil servir a Deus liberto. É muito fácil dar glória a Deus quando você é livre. Agora tem coisas que Ele não vai te libertar, sabia? Para poder cumprir o outro versículo que diz, aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e negue-se a si mesmo. Tem coisas que Ele não liberta para você negar, para você provar que o amor que você tem por Jesus é maior do que o desejo da sua carne. Aleluia. Para que você venha chorar, para que você venha clamar. Pessoas livres, aleluia, elas pregam e não estão nem aí para o sentimento das outras pessoas. Ela não está nem aí, aleluia, pelo desastre da vida alheia. Não é comigo? Não importa. Agora, quando você sabe que você tem defeitos também, às vezes é porque Jesus está dizendo, agora olha para a vida de fulano. Ajuda fulano. Tem misericórdia de fulano. Por quê? Porque você é liberto e tal, e aí acha que você não precisa, então os outros é que se ganham. Mas eu vou provar que você também precisa em algumas áreas da sua vida. Para você ver que você não é Deus. Teve horas, irmão, que eu jejuava tanto, buscava tanto a Deus, me santificava tanto a Deus, que eu já me achava um Deus na terra. Aí logo caía num pecadinho pequeno e ali ficava triste, ia chorar, buscar. O Espírito Santo falou, permiti tu cair para tu saber que tu não é nada. Permiti tu tropeçar para tu ter mais moderação, aleluia, de como, aleluia, falar com as pessoas. Porque às vezes o publicano e o fariseu subiram ao templo para orar. A Bíblia diz que o fariseu falou, Deus, obrigado, Deus, porque eu sou um homem injusto, não sou como esse publicano pecador, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, jejum 2 vezes por semana. Aí o publicano foi orar, nem ergueu a cabeça para o céu e disse, me perdoa, meu Pai, eu não sou digno nem de orar para o céu, perdoa esse pobre pecador. Jesus, na minha mente, falou assim, escuta uma música de bandido. Eu falei, de bandido, Senhor? Música de bandido, meu Deus. Para que eu vou ouvir música de bandido? Aí de repente veio um louvor da Flor de Lis na minha cabeça. Entendi. Quer dizer que é para me ouvir o louvor da Flor de Lis. Está entendendo? Eu comecei a ouvir. Questiona ou adora. A oração é o melhor remédio que Jesus receitou. Aí eu falei, por que Jesus que eu tenho que ouvir uma oração de uma mulher, um louvor de uma mulher dessa? Aí Jesus falou, porque quando você for a mim, às vezes você tem que se sentir um bandido, que não vale nada, para que a minha misericórdia te resgate dessa condição. Aleluia. E eu falei, Jesus, já entendi, Senhor. Porque quanto tempo a gente torce pela justiça de Deus. E a gente às vezes quer que alguns pastores caiam mesmo. Sabe, porque às vezes eles estão escandalizando o evangelho, estão roubando as ovelhas. Mas o que Jesus quis me dizer nessa situação não era isso.
Não tem nada a ver com um crime que ela cometeu ou que talvez não cometeu. E entre ela estar numa cadeia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque a Bíblia me diz que alguns servos do Senhor precisaram passar pela cadeia. Eu não estou protegendo ela do crime. Mas a gente tem que entender, aleluia, que algumas pessoas precisam passar pela cadeia para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que refrear minha língua antes de falar mal de A, mal de B, mal de C. A Bíblia diz que a língua é veneno mortífero. Para finalizar, acabou, minha filha? Falta aí, aguenta aí, meu povo. Já acabando, falta alguns minutinhos aí, aguenta aí. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Assim não é? Mas com ela amaldiçoamos os homens feitos à sua imagem e à sua semelhança. Está na igreja. Jesus, eu te amo. E todo aquele louvor bonito. Oh, mas tu é lindo, Jesus. Jesus, tu é lindo. Mas com a mesma boca, aleluia. Diz: aquilo é um miserável. Aquilo é um passa-fome. Aquilo é um preguiçoso. Aquela lá não vale nada. É assim ou não é, irmãos? Aí Deus fala bem assim, bonito. Quer dizer que para Deus, vocês estão dizendo que estão fazendo a obra aqui. Aí Deus está dizendo assim: mas se você soubesse que Deus não precisa de você para nada, você nem dava tanto glória para Ele, você ajudava até o próximo, que está contigo todo dia aqui. Você olhava mais para o teu próximo, protegia mais ele, edificava mais ele, se comportava mais bem a respeito dele. Porque quem precisa de tu, meu filho, não é Deus, é teu irmão que está do teu lado. Então como se Deus dissesse: eles é tão pilantra, tão traíra, que eles fingem que me adoram, mas vivem se matando uns aos outros. Aleluia. É bênção, né? Irmãos, isso aqui, tem palavras que eu estou falando aqui que não é qualquer igreja que a gente vai falar. Porém, a gente fala aqui nesse lugar, por misericórdia, porque eu creio que os irmãos têm a mente aberta para entender que tudo isso a gente fala aqui, talvez o desejo de ver a gente crescer em áreas que a gente ainda não desenvolveu. E diz aqui, com ela bem dizendo ao Senhor: de uma só boca procede bênção e maldição. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. De uma só boca procede bênção e maldição. Aí ele diz: não é conveniente que seja assim, meus irmãos. Ou a partir de hoje tu escolhe ou falar coisas ruins, ou tu escolhe falar coisas boas, porque as duas coisas não estão dando certo.